Assim como o sol nasce no horizonte, a Academia Goianiense de Letras nasceu do sonho luminoso daqueles que se recusam a deixar morrer a memória de seu povo. Goiânia, uma das mais jovens capitais do Brasil, pulsa em verde e luz. Viva em sua natureza exuberante, assim como a jovem Academia Goianiense de Letras, que celebra 20 anos de existência, acolhendo escritores de todas as idades em um só coração que bate pelo verbo e pela arte. Seu passado, sua cultura, sua arte e suas histórias entrelaçam-se ao nascimento da academia, como raízes que sustentam o tronco da palavra, como asas que elevam o pensamento goiano. A Academia Goianiense de Letras é uma instituição de muita importância para o nosso estado e especialmente para a nossa querida e linda capital, Goiânia. A ideia inicial, original da existência da Academia Goianiense de Letras veio dos estudantes de Direito de Anápolis que estudavam em Goiânia. Eles organizaram a academia, mas não registraram. Não fizeram no modelo francês de 40 membros. Fizeram 200 cadeiras e avançaram. Mas, depois de algum tempo, isso não prosseguiu. Essa ideia não prosperou. O tempo passou. Nos anos 90, os nossos queridos amigos Mariane Hortêncio e Geraldo Coelho Vaz renovaram ou reacenderam essa ideia. Chegaram a fazer até um estatuto, organizando aí no modelo francês, no modelo da Academia Goiana de Letras, e surgiu então a ideia da Academia Goianiense de Letras mais uma vez. Mas essa ideia não prosperou. Os três nos reunimos na casa do Mariane para criar a Academia Goianiense de Letras. Fizemos diversas reuniões, chegamos inclusive a fazer o estatuto da entidade, porque o Manuel também era um grande advogado na época e colaborou muito com o estatuto, com a criação do estatuto. Mas o nosso pensamento é que nós teríamos que procurar os patronos, aqueles que fizeram um trabalho ou que nasceram aqui em Goiânia. Mas isso ficou apenas no projeto, no sonho e não foi realizado. E, para surpresa minha, no início do século, parece que no ano de 2000 e pouco, eu fui convidado para participar da Academia Goianiense de Letras através do Emílio Brasileiro, que estava à frente, e eu aceitei de bom grado, e eu acho que a Academia hoje já vai para praticamente uns 20 anos de existência, e nesse período ela vem desenvolvendo um trabalho notável, um trabalho formidável, ligado à literatura, ligado às artes específicas da capital de Goiás, que é Goiânia, uma cidade que vai para 90 anos e que é uma cidade nova e que tudo que nós estamos fazendo não resta dúvida,
um histórico para a posteridade, a memória do nosso povo. Então, eu acho isso muito importante, eu acho a academia muito importante, e nós já tivemos ali, eu acho, 4 ou 5 presidentes, cada um mais eficiente do que outro, e agora, graças à nossa presidente, ela está desenvolvendo um trabalho espetacular. Eu só tenho que prestar minhas homenagens à doutora Marisley, brasileira, e uma mulher espetacular, intelectual, uma mulher que vem desenvolvendo um trabalho de preservação da memória da nossa academia. Eu acho que daqui para frente ninguém mais segura a nossa academia. Então, nós iniciamos esse processo e assumimos a presidência por 2 anos, e nesses 2 anos a academia foi registrada, se organizou sites, ou seja, organizamos a base. Depois, o nosso querido amigo Osmar Pires foi o segundo presidente da Academia Goianiense de Letras, que veio consolidar mais ainda os trabalhos através de reuniões, melhoramento dos sites, organização melhorada da academia. Depois do Osmar, veio a nossa querida Maria Luísa, a Malu. Foi, durante algum tempo, a acadêmica, a presidente, que organizou uma estrutura melhorada para a atividade da academia. E nessa época, a Malu, ela organizou uma sede na Avenida Goiás, no edifício Itamaraty, e alugamos uma sala, onde ali funcionava a atividade administrativa e também as reuniões das nossas academias. A Maria Luísa, ela transformou a nossa academia em pontos de cultura e participou de vários projetos da rede pública, municipal, estadual e até na rede privada. Depois da Malu, veio então a gestão do nosso presidente, Dr. Adenor Ares, que aumentou mais ainda, consolidou mais ainda as atividades culturais da Academia Goianiense de Letras em nosso município goianiense e nosso estado. A Academia Goianiense de Letras era fundada em 2005. E desse tempo para cá ela vem se firmando como ponto de reunião dos escritores ligados à Goiânia mesmo, goianiense. O objetivo era dar expressão a essa literatura que se dirigia à Goiânia mesmo, os cronistas, os escritores que dedicavam a sua temática à situação de Goiânia. E por isso ela veio conseguindo se colocar entre as outras instituições, né? E agora, por exemplo, é uma das instituições culturais que compõem o quadro de instituições de Goiânia, pertence realmente à capital. Então, em 2005, iniciamos a Academia Goianiense de Letras e agora, na atual gestão de Marisley brasileiro, ela conseguiu, através da doação do TRE, por meio do acadêmico, o desembargador Luiz Cláudio, ele fez uma doação à academia de um automóvel. Com o recurso desse automóvel, a presidente, ela adquiriu um imóvel no mesmo edifício, Itamaraty, onde funciona hoje as atividades administrativas da Academia Goianiense de Letras.
A riqueza da literatura goiana vai muito além do regionalismo que levou a sua expressão maior, Bernardo Edis e a Academia Brasileira de Letras. Ela alcançou novas dimensões em diversas formas de arte. A poesia, o cinema, do balé à música, em todas as manifestações das tradições ao modernismo. E foi, sobretudo, na literatura que encontrou sua mais consistente influência. A prosa ganhou-nos contornos com o tempo, do regionalismo ao romance, da poesia contemporânea ao mergulho em seu processo histórico, das artes plásticas à busca do resgate da memória das tradições. Bernardo Edis, José J. Veiga, Gilberto Mendonça Teles são exemplos da internacionalização da literatura goiana. Cora Coralina, nossa expressão mais poética, ao lado de Afonso Félix de Souza, projeta Goiás no cenário brasileiro. Muitos autores tiveram suas obras adaptadas para o cinema, como Veias e Vinhos, de Miguel Jorge, ou Tronco, de Bernardo Edis. Exemplos de uma arte sem fronteiras. Em tempos passados, Goiás também se conectou ao cenário nacional e internacional, por meio da revista Informação Goiana, que se dedicava a apresentar o Estado ao mundo. Todas essas manifestações de seus autores impactaram nossa cultura, elevando Goiás ao cenário nacional e internacional, desde o regionalismo até os escritores influenciados pelo modernismo. A literatura brasileira produzida em Goiânia tem uma força própria. E ela é marcada por uma diversidade de estilos e pela ligação com as nossas raízes. Mas também dialoga com temas universais. E isso faz com que obras daqui circulem em outros estados e até em outros países, mostrando que Goiás, que Goiânia produzem conhecimentos, arte, literatura de relevância global. Eu gosto muito de uma frase de Cora Coralina que diz que caminhando e semeando, no fim terás o que colher. E é isso que Goiânia tem colhido recentemente na sua literatura. A Academia Goianiense de Letras percorre os espaços culturais da cidade, levando poesia onde antes havia silêncio, esperança onde havia esquecimento e transformando a história, não apenas a sua, mas a de todo um povo. A Academia Goianiense de Letras foi fundada em 2005 e o que ela é hoje é fruto do trabalho de meus antecessores. Em uma visão newtoniana, se enxerguei longe é porque subi em ombros de gigantes. Os presidentes que me antecederam, Emílio Brasileiro, Osmar Pires, Maria Luísa Ribeiro e Aidenor Aires, mantiveram a AGNL viva e hoje ela brilha e faz Goiânia brilhar. Cada acadêmico que toma posse traz consigo a chama da inspiração, agrega valor e sentido à instituição, mas, acima de tudo, renova seu próprio destino com a alegria e o entusiasmo de um espírito jovem e imortal. Cada homenagem é um estímulo, cada reunião uma sinergia, cada trabalho uma oportunidade de criar, incluir e transformar. A Academia Goianiense de Letras vai onde estão os mais vulneráveis e leva o que tem de mais precioso, seus escritores, seus talentos, suas vozes. E ao chegar, encontra outros que também brilham, estrelas que iluminam os mesmos sonhos. Graças ao apoio do Governo do Estado de Goiás, a Secretaria de Estado da Cultura e da PNAB, o projeto Trajetória, Voz e Memória floresceu como um jardim de palavras e de afeto. Por meio de saraus, cursos, lançamentos coletivos de livros, exposições de arte, lançamentos de livros, saraus e tantos momentos, a Academia segue seu caminho de luz, preservando o passado, celebrando o presente
e semeando o futuro da literatura goiana. É por meio das oficinas inclusivas com estudantes da rede estadual, também da Associação Pestalozzi de Goiânia, que a Academia Goianiense de Letras extrapola seus muros e faz com que a inclusão seja uma realidade, muito além das atividades de simplesmente escrever, mas principalmente de expressar o seu interior. Se expressar por meio da arte, das palavras, dos contos, da expressão corporal, da pintura, mas principalmente da aproximação com o outro. É por meio das oficinas, da escrita terapêutica, da oratória e de tantos instantes que fazem da Academia Goianiense de Letras uma união entre escritores. A comunidade é convidada a participar por meio de eventos abertos, palestras, saraus, clubes de leituras e oficinas que nós promovemos. Além disso, há sempre um espaço para parcerias com escolas, universidades, instituições culturais e sociais. Enfim, a Academia Goianiense de Letras não é apenas dos escritores, é de todos que acreditam que a literatura pode transformar vidas.